Revela-nos, Pai, a Tua palavra. Fala conosco pelo Teu Espírito. Edifica a Tua igreja. Salva aqueles a quem Tu, pela Tua graça, operas para a salvação. Enche os nossos corações de alegria pelo Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Como é que vocês estão? Qualquer pregador comprometido com o Evangelho de Jesus Cristo, Evangelho eterno, sempre parte dos propósitos de Deus e não das pretensões do auditório ou dos ouvintes. Nós não pregamos o que queremos pregar, mas pregamos o que o Altíssimo determina que nós preguemos. Não é o que queremos, nem o que gostamos, mas aquilo que a Trindade estabeleceu em seus oráculos para que nós anunciássemos. Eu estou dando uma resposta. E eu quero que coloque aqui no texto, na tela, 1 Pedro, capítulo 4, versículo 11. Eu acho que de médico, poeta e louco, todos nós temos um pouco. Eu posso dar opinião sobre várias coisas. Todo mundo é técnico de futebol. Mas eu não posso entrar na pregação de uma pessoa e dizer o que ele deve pregar, porque só quem pode dizer o que ele deve pregar é Deus. Ok? Vamos ver o que diz aí. Se alguém... Pode ir lá. Se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelo dos séculos. Amém. Você prestou atenção à palavra oráculos? Fala de acordo com os oráculos de Deus, ou tudo aquilo que Deus falou. Toda a palavra de Deus. O livro de Daniel só é conhecido pelos fatos históricos. Os fatos históricos do livro de Daniel é de 1 a 6. Eu vou perguntar o que está no capítulo 1 do livro de Daniel. Eu não tenho pressa, irmãos. Até 8 horas eu estou aqui.
Tenho 45 minutos. A gente conhece o chamado de Daniel, quando Deus o traz através do povo babilônico para a Babilônia. A gente sabe o sonho de Nabucodonosor, com a cabeça de ouro, com os peitos de prata, com os quadris de bronze, com as pernas de ferro e os pés de barro. A gente sabe da estátua de Nabucodonosor, aquela estátua toda de ouro, em que ele queria fazer um culto ecumênico. A gente sabe a respeito do Nabucodonosor comendo capim. Até aqui a gente já falou. O capítulo 5 e 6 ainda nós não tocamos, mas no capítulo 5 também histórico, quando Beltesazar viu a mão escrevendo na parede. É um fato histórico, foi o último período, o último ano da Babilônia. E o capítulo 6 de Daniel, que também ainda não vimos aqui, que é também histórico, que era Daniel na cova dos leões. Isto é história. Toda criança, escola dominical, aprende isto. Então Daniel na cova dos leões é o preferido, que é uma coisa heróica, é uma coisa fabulosa. O Sadraque, Mesaque e Abdenego na fornalha ardente também é contado em prosa e verso, porque, a fé que apaga fogo. Mas os capítulos 7 a 12, eles não são estudados pela igreja de um modo geral, porque eles são proféticos. E todo assunto profético, ele gera tensão. E ele gera perseguição. Você nunca viu um profeta sentado na posição, numa mesa, com um rei, com um imperador. Daniel sentou enquanto ele foi administrador. Depois que ele foi profeta, ele foi para a cova dos leões. Porque a profecia, ela é impactante. Eu preciso pregar, não o que eu quero, mas pregar a palavra de Deus como um todo. Vamos ver ainda Atos, capítulo 20, 26 e 27. O livro de Atos, Paulo estava na cidade de Éfeso, ele foi encontrar-se com os irmãos, ele ficou naquela cidade cerca de 2 anos pregando o evangelho, estava indo embora, não ia passar mais lá. Então, o verso 26 e 27. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Prestou atenção nesse todo o desígnio de Deus? Então, nós temos que pregar sobre criação, de Gênesis 1, até a vinda e o restabelecimento do novo reino em Apocalipse. É só esse o assunto. Em que Cristo começa na criação e termina no arrebatamento e no estabelecimento do novo reino. O pastor Júlio, hoje de manhã, disse assim: o novo nascimento, ele é a porta de entrada. E nós precisamos entrar. Mas tem todo um processo. Então, domingo à noite, alguém na internet disse assim: Pastor Glênio, prega para os pecadores perdidos, porque eu ainda não fui salvo. Não sou eu que salvo você, é Jesus.
E a pregação tem que ser para os não salvos, evangelização, e para os salvos, edificação. Na pregação, nós tentamos colocar as duas coisas, tanto a parte da pregação para a edificação, como da parte do anúncio das insondáveis riquezas de Cristo. Então, é por isso que a gente vai trabalhando e vendo o que Deus tem para nós dentro da sua operação histórica. Nunca nos esquecendo de que o centro da história é Cristo crucificado, onde Ele nos crucificou juntamente com Ele, para que nós recebêssemos a credencial do reino de Deus. Sempre que pregamos o que as pessoas querem ouvir, nós caímos em problemas. Como disse Ezequiel, pregue, quer ouçam, quer deixem de ouvir. Preguem aquilo que Deus determinou que pregássemos. E nós vamos continuar na nossa caminhada do livro de Daniel, na parte profética. Vamos continuar olhando para o Altíssimo em seus desígnios, em seus propósitos eternos. Um plano histórico que existe na terra e um plano eterno que existe no céu. E nós, como povo de Deus, precisamos da revelação do alto para ver essas duas coisas. O plano histórico da terra apresentado pelo profeta Daniel está seguindo o plano eterno de cima, determinado pela Trindade. Ainda que os homens sejam responsáveis por suas escolhas, é Deus, o soberano, quem determina os seus propósitos e quem governa. Dodô, trabalho. Daniel 7, de 1 a 7. De 1 a 8. Daniel 7, de 1 a 8. No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante seus olhos. Quando estava no seu leito, escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Falou Daniel e disse: eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas. Foi levantado da terra e posto em 2 pés, como homem. Ele foi dada mente de homem. Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados. Na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas, e lhe diziam: levanta-te, devora muita carne. Depois disto, continuei olhando, e eis aqui outro semelhante a um leopardo, e tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois disto, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos, como os de homem, e uma boca que falava com insolência. Qual foi o tempo que ele teve essa visão? No primeiro ano
de Beltesazar, filho de Nabonito, neto de Nabucodonosor. Já no final dos anos 70, do tempo do cativeiro babilônico. O que foi que ele viu no seu sonho? Foi que ele viu? Ele viu antes do mar, ele viu os ventos sobre o mar. O que são ventos e o que é mar? 4 ventos. O que são ventos e o que é mar? Vamos primeiro ver o que é mar. Domingo passado a gente já viu isso aqui. Mas vamos para Apocalipse, capítulo 17, versículo 15. Nós temos que interpretar a Bíblia com a Bíblia. Falou-me ainda, as águas que viste, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. Os mares, o grande mar, o mar Mediterrâneo, era uma figura das nações, dos povos. Nós vamos estudar com os homens, agora no encontro, no final do mês, o livro de Abacuque. E no livro de Abacuque, ele fala que os cavalos de Deus estão pelejando e andando sobre as águas. São figuras daquilo que a Bíblia está mostrando, o poder de Deus nas nações, nos povos. E o vento, na Bíblia, ele é representado como a força de Deus. Quando o profeta Ezequiel estava diante de um vale de ossos sequíssimos, o Senhor disse assim: por acaso estes ossos poderão viver? E o profeta disse: Senhor Deus, tu sabes. E aí ele diz assim: profetiza aos 4 ventos da terra. E ele começou a profetizar e começaram então a ver agitações nos ossos, e foram osso juntando com osso, um barulho tremendo. Isso até fica muito complicado entender, até muito tempo atrás, mas hoje nós vamos entender isso mais na frente, quando estivermos estudando o capítulo 9 de Daniel. O próprio Bill Gates, ao investir mais de 21 bilhões de dólares no sistema de pesquisa de DNA, fez com que os ossos dos vários judeus que foram espalhados na face da terra desde o ano 722 a.C., com a batalha de Senaqueribe, com as 10 tribos do norte. E os judeus que se espalharam da terra com a batalha de Nabucodonosor no ano 606, aos anos 586, fazendo com que Judá também se espalhasse, porque não foi todo mundo para a Babilônia, foi só um grupo. Muitos se espalharam. E os judeus que foram espalhados da terra no ano 70, pelo general Tito, fazendo com que os judeus se espalhassem por todos os continentes da terra e morressem no Paquistão, na China, na Espanha. Nós tivemos um grande grupo de judeus
que desceu pela corrente sul, pelo Egito e foi para Babilônia, para Espanha. Tivemos muitos judeus em Portugal. Tivemos muitos judeus no Brasil. O Brasil foi descoberto em 1500 e logo depois os degredados que vieram para o Brasil, que a gente estuda na história que era a pior casta. Na verdade, foi grande parte de judeus que veio para cá, trazido, mandado para um outro povo, para uma outra nação. Nós temos aí muitos Nogueira, Fonseca, Pereira, Coelho e uma infinidade de judeus que foram espalhados por este Brasil lá fora e que hoje, pelos cemitérios, com estudo de DNA, se está identificando de que tribo eles são. Quando nós estivermos estudando o capítulo 9 de Daniel, com mais especificação, nós vamos verificar que os judeus estão procurando a tribo dos coraitas e dos coatitas, que foi espalhada no ano 722 a.C. Onde é que eles estão? Em que povo, em que mundo eles se escondem? A ciência se multiplicará, você vai encontrar isso lá. Vamos dar uma olhadinha no livro de Daniel rapidinho, só aqui, porque o livro de Daniel é para o fim, queridos irmãos em Cristo Jesus. Tá? Daniel capítulo 12, versículos 1 e 2, 3 e 4. Viu? Daniel capítulo 12. Vamos ver. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia. E haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Por favor, vamos parar só um tiquinho aqui para a gente ter uma noção. Naquele tempo, é o tempo do fim, que Deus diz para Daniel selar essas coisas até o tempo do fim. Ele está dizendo que o grande príncipe Miguel é o arcanjo, é o querubim, que está ligado ao povo de Israel, e que luta as lutas espirituais acima da nossa estratosfera. Nós só vemos as coisas na terceira dimensão, mas assim, aqui na quarta dimensão, na quinta dimensão, na sexta dimensão, na 100ª dimensão, na 50ª dimensão, tem coisas que eu não sei e você não sabe. No capítulo 10 de Daniel, nós temos um rasgo no céu para que ele visse o que estava acontecendo no momento em que ele orava. E Daniel pôde ver e enxergar um pouco do que acontece acima de nós. Até o tempo que se inventou o microscópio, quem sabia o que era bactéria e vírus? Ninguém tinha noção. Pasteur, com seus experimentos, foi um dos primeiros a mostrar as realidades microbiológicas que não são vistas, e as coisas espirituais. Então aqui, este príncipe, grande príncipe, defensor dos filhos do seu povo, está ligado com o povo de Israel. Nós temos 2 querubins especiais na Bíblia, que é Gabriel e Miguel. E vocês vão encontrá-los no livro de Daniel, trabalhando bastante para trazer revelação ao povo do fim. Quem é o povo do fim? Os judeus e a igreja, que vai estar até o fim. Os judeus que são os chamados que estão inscritos, acharam inscritos no livro,
E nós vamos ter que estudar esses livros, que são 3 tipos de livros que a Bíblia fala. E tem um livro onde meu nome foi escrito antes da fundação do mundo. Disse ele a Bíblia e eu creio na Bíblia. Eu não creio nos meus sentimentos, porque os seus sentimentos são passageiros. Eu creio na Bíblia. E ele diz que esse tempo é um tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação. Misericórdia, meu Deus. Se eu começar a contar como é que os assírios fizeram com os judeus, que abria a barriga de uma mulher grávida, tirava a criança e colocava um gato vivo e costurava essa mulher com um gato vivo. Se eu contar um pouquinho do que aconteceu com os pogros e com os guetos que os judeus sofreram na Polônia. Tem uma irmã que acabou de chegar da Polônia, maravilhada com a Polônia, mas na Polônia os judeus sofreram crueldades indescritíveis. Quando eu ouvi o meu amado irmão querido, pastor Abraão, falando sobre este assunto, eu comecei a chorar. Abraão de Almeida, pastor assembleano, amigo meu lá dos Estados Unidos. Quando ele descrevia o que acontecia, eu não aguentava, eu disse para ele assim, para! E a minha Bíblia está dizendo que esse tempo nunca houve, desde que houve nação. Ele está vendo isso no futuro. Será salvo o povo, aquele que for achado no livro. Verso 2. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. E aí ele vai mostrar os 2 níveis da ressurreição. Não é um livro assim, absolutamente cronológico, sistemático, porque haverá uma ressurreição dos que vão para a vida eterna, e depois haverá uma ressurreição dos que vão para a vergonha eterna. Continuando. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Os que forem sábios, serão sábios por causa da justiça, da sabedoria de Cristo, porque Cristo foi feito da parte de Deus, sabedoria, justiça e redenção. Então nós vamos ter que aprender o que isso significa, para que a sabedoria dos sábios não é outra coisa senão a sabedoria de Cristo. A nossa palavrinha aqui na introdução, na página do nosso boletim, hoje fala sobre essa sabedoria, a sabedoria de Cristo. Não a sabedoria deste mundo que é muito volúvel. O verso 4, eu quero. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro, até ao tempo do fim. Muitos o esquadrinharão, e o saber se multiplicará. Algumas versões dizem assim, e a ciência se multiplicará. E muitos o esquadrinharão. Esquadrinharão o quê? O livro de Daniel, o livro que está selado até ao tempo do fim. Ok? Então, ele é um livro que é para revelar os propósitos eternos de Deus para a história do seu povo. Quando eu sei que uma pessoa vai jantar na minha casa, minha esposa, a Luísa, eu, estamos lá preparando para recebê-los, a gente prepara, faz as arrumações, faz isso, faz aquilo. Outro dia eu fui jantar na casa do Zé Luiz, aqui na frente, cheguei lá, estava tudo preparado.
O que o livro de Daniel está falando é que o povo de Deus precisa estar preparado, porque o Senhor virá como um ladrão. E quem estiver preparado vai ser aquelas 5 virgens que haviam se preparado. Como aquelas 5 virgens? Eles estavam preparadas para a vinda do noivo. Então, quando nós falamos que o livro tem 4 bichos feios aí, é o zoológico de Daniel. Quais são os bichos que estão ali? Vamos ver, a gente volta lá. Leão com asa. O outro, urso, com 3 costelas na boca. Depois, um leopardo com 4 asas e 4 cabeças, indo para os 4 cantos da terra, com uma velocidade incrível. E uma besta que não dá para descrever. Tanto é que a Bíblia diz que é o pior deles. Tem dentes de ferro e unhas de bronze de ferro. E que tem 3 chifres. Chifre na Bíblia não é o sentido de passar o homem que passa a mulher para trás ou a mulher que passa o homem para trás. Mas chifre na Bíblia tem significado de poder, de força, de dominação. No livro de Abacuque, nós vamos verificar para os homens que a Bíblia diz que o Deus deles é o poder, é a força, é o domínio. Eles não respeitam a lei. Então, estes animais, vamos voltar lá para Daniel, ele está falando, capítulo 1, versículo 1, capítulo 7, ele está falando que eles eram uns seres muito esquisitos. Você vê um leão com asas, mas esse leão, vamos voltar só para verificar, verso 2, ele diz que durante o seu olhar ele viu da noite 4 ventos, agitava o grande mar, 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, que subiam da terra, do mar. Subiam das nações, subiam dos povos, subia de entre as nações. São 4 poderes, são os mesmos elementos da colossal imagem de ferro, ou de metais. O animal, o primeiro era leão. O leão que tinha asas de águia enquanto olhava, ele era um representante da cabeça de ouro, Babilônia. E o leão teve as suas asas arrancadas e foi levantado da terra e posto com os pés, os 2 pés, como homem. Ele foi dado a mente de homem. Nabucodonosor, que durante 7 anos ficou como um animal, como um bicho, depois Deus o levantou. Este reino foi o mais humano de todos eles. Foi o mais adequado de todos eles. Em seguida vem um outro animal que continuei olhando, e eis que o segundo animal, semelhante a um urso. Ele não diz que é um urso, mas semelhante a um urso. Mas é a ideia do urso, que hoje, se você for pegar, você vai encontrar, por exemplo, o leão, ele está nos países ligados à Inglaterra. Você vai pegar o urso, você vai encontrar ele nos países ligados à Rússia e outros mais. Ok?
Porque isso são descendentes de 3 famílias da terra. Cão, Sem e Jafé. Quando Deus diz que em ti serão abençoadas todas as famílias da terra, são 3 famílias da terra. Cão, Sem e Jafé. É aí que Deus vai fazendo a sua obra. E nós fazemos parte de uma miscigenação. Ele diz que o quarto animal, assim, o segundo animal, tinha a Líbia, o Egito e a Babilônia na boca. E comia muita carne. Foi um reino sangrento, cruel, matava. É pesado, Medo-Persa. O quarto reino, olhando, eis que um semelhante ao leopardo, tinha as costas 4 asas, como ave, tinha também 4 cabeças e foi-lhe dado domínio. Se você pegar aí, você vai encontrar, ele está falando daqui, a história ia acontecer lá. Ele está profetizando. Nós estamos falando daqui, a história já aconteceu. Nós estamos vendo os fatos como tendo acontecido. Alexandre o grande general, conquistou todo o império, da Índia até a Etiópia, de um lado ao outro, 4 cabeças. Quando ele morreu, Cassandro... vamos ver, você, Júlio, me ajuda aí. Cadê os professores de história? Cadê o professor de história? Cassandro, Seleuco, Ptolomeu e Ander. Os 4 grandes generais tomaram conta. Aí foi a divisão e foi por ali que também apareceu no Seleucidas, apareceu Antíoco Epifânio, aquele que botou a porca dentro do templo para que o povo de Israel pudesse adorar uma porca, profanar. E Jesus está falando lá depois, lá no capítulo 24 de Mateus, Jesus está dizendo, no dia em que o profanador colocar a profanação no lugar sagrado, aí você vai verificar. O lugar sagrado é o templo. Mas que templo que temos? Nós não temos templo construído. Só que o templo de Jerusalém, o templo novo, o 3º templo, ele já está todo preparado para ser construído. Pouco mais do que uma semana, não leva mais do que isso. Todos os tratores, guindastes estão lá prontos. Para na hora que vai ser acordo, se vocês viram essa semana, o Papa beijando o chefe palestino, já é o projeto do acordo. O acordo que vai acontecer para a construção do templo, porque o Papa hoje é o curador do templo. Foi eleito em outubro de 2014. Curador do templo. Mas que templo? Templo vai construir aí. E ali o anticristo vai colocar a abominação de que falou o profeta Daniel. Jesus está dizendo. Nenhum profeta falhou e Jesus muito menos falhará. Foi o pastor Júlio que me falou que o Ed René fez uma pregação essa semana passada sobre Apocalipse e ele disse, não é mais coisa do futuro, já é agora, presente. As coisas estão acontecendo agora. Por isso que muita gente fica aí tremendo nas pernas. Não fala sobre esse assunto. Por que não fala com esse assunto? O Senhor que mandou. Por que não fala sobre esse assunto? Porque eu tenho medo. Se você tem medo, meu irmãozinho,
No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora todo medo. Quem crê tem certeza. Uma coisa eu sei, em quem tenho crido, e estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar até o dia final. Esse império aqui foi um império tremendo, tomou conta, mas tem um outro que ele viu, e ele diz assim, depois disso, continuei olhando, e eis que outro semelhante, não, esse é o leopardo, não. Continuava olhando nas visões da noite, e eis que um quarto animal, terrível, espantoso, sobremodo forte, tinha grandes dentes de ferro, o mesmo material das pernas, o qual tinha grandes dentes de ferro, que devorava e fazia em pedaços, e pisava os pés, o que sobrejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Aí você vai ter que estudar, se quiser, também não vamos ter que ficar preocupados com isso, se quiser. A internet está cheia. O livro de Daniel, de Isaac Newton. Quem é Isaac Newton? Você já estudou alguma coisa de Isaac Newton? Por que Isaac Newton, até os 39 anos, foi um grande cientista e a partir dos 39 anos ele foi considerado como um louco? Por que ele foi chamado de um alucinado? Porque a partir dos 39 anos, Isaac Newton se dedicou ao estudo da Bíblia, para mostrar o que Deus tinha para conosco. E o livro dele está na internet, baixa no seu iPad, no seu iPhone, no seu qualquer coisa, e leia. Leia o livro de Apocalipse de Isaac Newton. O que Isaac Newton diz? E o que eram aquelas tribos, aqueles povos chamados bárbaros que fizeram acordos com Roma? O cavalo de Átila, onde pisava o pé, pegava fogo. Os poderes, os poderosos. O que é isto? A gente às vezes, por falta de conhecimento histórico, e os comunistas são responsáveis por isso, porque eles fazem parte do sistema, de dizer o seguinte: você não tem que ter história. E faltando história, o que falta? Falta capacidade crítica. Emburrece as pessoas. E come gato por lebre. E qualquer um que se levante para dizer bobagem, aí esse também está certo. Aí nós engolimos o templo de Salomão feito em São Paulo. Por quê? Porque não entendemos o que Deus está dizendo na sua palavra. Que evangelho, o templo é a igreja, mas não feita por mãos humanas, mas feita por pedras vivas, pelo sacrifício de Jesus Cristo. Esta animal aqui espantou Daniel. Verso 8. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno. Pequeno porque dura pouco tempo, mas é muito forte. Diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. Daqui para frente você tem que ficar olhando o que vai acontecer com os países da Europa, o que vai acontecer com a moeda da Europa, o que está acontecendo com a Inglaterra, o que está acontecendo com a Rússia, preste atenção, e o que está acontecendo com a França, preste atenção. Examine a história, ouça os telejornais, se é que você não pega jornal, o jornal também é a mesma porcaria. Porque quem governa esse poder aí é um olho que tudo vê, e tem um cara do olho que tudo vê que dá as notícias. Você come a mesmo coxo no Japão, na China, nos Estados Unidos, na Europa, no Brasil, as mesmas notícias são as mesmas. Você não tem coisa nova.
Mas se você for um pouquinho lúcido, porque ele diz que os sábios irão ter a sabedoria de Deus. Você vai ver que esse chifre, diante dos quais os 3 primeiros foram arrancados, eis que nesse chifre havia olhos, como os olhos de homem, e boca que falava insolência. Nós temos hoje a blasfêmia sendo divulgada como princípio de vida. As piadas. Eu estou me recusando a ouvir certas coisas sem respeito. Não concordo com o massacre francês, mas nós estamos vivendo dentro de uma época do abuso, da idiotificação, da vulgaridade. Eu estou olhando aqui para essa professora que trabalha com crianças e ela está sacudindo a cabeça. O que existe de porneia, não é à toa que Londrina, que já foi aqui, já é o centro do início do petrolão, também é um dos centros da pedofilia. E vocês não sabem por quê. Porque Deus resolveu fazer uma obra aqui em Londrina uns anos atrás. E se levantaram todos os principados. Mas a gente é idiota, não vê as coisas. Esta semana, uma senhora daqui da comunidade estava num médico e alguém olhou para ela e achou que ela tinha, ou ela teria, condições de pertencer ao clube da nova ordem que está se estabelecendo em Londrina. E ofereceu a ela um convite para que ela pudesse ir para as reuniões de 9 ilustres. Ela me pediu para eu falar isso aqui. Ilustres homens de negócio dessa cidade, dizendo: venha participar conosco porque o tempo está chegando. Mas isso, Glênio, não. Eu estou falando em nome do Senhor que é tempo de preparar a viagem. Eu vou ao Paraguai a semana que vem, a outra semana, com a minha esposa, para um encontro com pastores. Minha mala de viagem estava com os zíperes todos. A gente não tem que comprar mala nova para ser jogado no avião, é só consertar o zíper para poder viajar. Temos que reformar um pouquinho, cuidar porque a viagem está chegando. Vamos lá na loja onde conserta zíper. Eu estou dizendo aqui é metáfora. Você precisa consertar o zíper da sua mochila. O Senhor está voltando, gente. Não é ideias, eu vou selecionar algumas ideias daqui para frente, daquilo que a Bíblia está dizendo. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Eu quero muito que meu neto nasça, mas eu quero mais que Jesus venha. Lógico que eu ficarei muito contente, e eu sou dos tais que creio na macieira que Lutero fez. Queridos, nós temos aí, nesses 8 primeiros, os homens vê os reinos humanos como metais valiosos, mas Deus os vê como o zoológico de bestas. Bestas feras, animais ferozes que lutam e devoram uns aos outros pelo poder, que matam. Vocês sabem quantas pessoas foram mortas na Segunda Guerra Mundial? 200 milhões. Você sabe quantas crianças são mortas nos Estados Unidos
por ano, 30 milhões de abortos. Isso é crime. E nós somos insensíveis. Eu vi um filme de um médico abortivo. Como é que se chama o médico que mata a criança? Assassino de ventre. Esse médico, até haver a vídeo, como é que se... A visão de vídeo, ultrassom, até haver ultrassom, ele não sabia como é que fazia. Enfiava uma canópula lá no ventre da mãe, uma criança de 12 semanas, e ia lá e enfiava, e quando ele viu a primeira vez a reação da criança, isso também está na internet. Eu fui até o meio e saí. A criança correndo para o alto do útero e gritando, porque ali tinha um assassino. E nós estamos assim, anestesiados, insensíveis. Está tudo bom, tudo maravilha. Não sei se vocês têm orado pelo Sérgio Moro. Eu tenho clamado a Deus por esse homem. Porque mexe em algumas coisinhas onde a gente acha que pode acontecer. Isso só no nosso paísinho. Mas não pensa que só aqui não. Lá nos Estados Unidos também tem. Lá na Rússia também tem. Lá na China também tem. Está tudo cheio, está podre. Porque a humanidade é podre. Da planta do pé ao ápice da cabeça, não há coisa sã, senão feridas e contusões. Umas e outras amolecidas, não espremidas. O que é o homem? O homem é uma chaga viva, de pústula, de pus, de imoralidade. Mas felizmente, ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão brancos como a lã. Vinde e arrazoemos, diz o Senhor. Há um evangelho que pode mudar essa história. Há um evangelho que pode fazer com que isto que nós não temos condições. Queridos, time chegou o fim, mas eu volto. Não vou desistir para dizer para vocês que para você e eu podermos entrar no reino de Deus, nós precisamos nascer de novo. Novo nascimento não é batismo nas águas, querido. Novo nascimento não é purgatório. Novo nascimento não é você levantar a mão e aceitar Jesus. Novo nascimento é uma obra do Espírito. O vento, olha agora o vento, sopra. Ninguém sabe de onde vem, nem para onde vai. É assim todo aquele que é nascido do Espírito. Há um sopro de Deus, não só sobre a história da humanidade, mas sobre a vida daqueles a quem o Senhor, pela sua boca, sopra e faz vir a vida. Do mesmo jeito que ele botou a boca dele no nariz do boneco Adão, que não era nem Adão ainda, era um boneco, e soprou-lhe o fôlego da vida. O Jesus, quando chegou para os seus discípulos, ele olhou para eles e disse: recebei o Espírito Santo. É o sopro de Deus que faz, do Espírito de Deus, que vai fazer novo nascimento. Não é porque você está na igreja, é porque você está em Cristo. E quem está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram. Preste bem atenção quando você lê a Bíblia. Para entrar na igreja,
Muitas vezes a pessoa entra sem novo nascimento. Entra por doutrina. Entra por responder certas perguntas. Entra porque fez isso ou aquilo. Mas no reino de Deus, você só entra se nascer de novo. Uma coisa é entrar na igreja. Outra coisa é entrar no reino de Deus. É bem diferente. Uma pessoa pode participar da igreja como um sistema, sem o novo nascimento, mas não poderá entrar no reino de Deus, se não nascer de novo. E Jesus foi claro: o que é nascido da carne, é carne. O que é nascido do Espírito, é Espírito. Não te admires de eu te dizer, é necessário nascer de novo. A minha mãe, eu termino com essa história, foi uma mulher que se converteu, presta atenção no meu português, se converteu aos 8 anos de idade e se tornou uma religiosa. Muito digna, muito séria, muito honesta. Nos criou na igreja. Durante toda a vida, minha mãe era muito dedicada com a igreja. Foi estudar numa escola ETC, quem é mais velho aqui sabe, Escola de Treinamento Cristão em Recife. Aos 65 anos de idade, eu levei pastor Antônio Abuchaim a corrente no Piauí, na minha terra. Diz que santo de casa não faz milagre. Eu levei o pastor Abuchaim lá. E o pastor Abuchaim começou a pregar. E se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E se alguém não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. Primeiro é ver, depois entrar. Primeiro é ver, depois entrar. Minha mãe não dormiu aquela noite. Ela lá na fazenda tinha um altar que ela construiu de pedras. Ela construiu o altar de pedras onde ela se ajoelhava. E ela foi para aquele altar, à madrugada, e clamou ao Altíssimo. Disse: Senhor, eu me converti, agora converte-me e eu serei convertida. Porque uma coisa é você se converter, e outra coisa é Deus converter você. Quando você se converte, você entra na igreja. Quando você é convertida, você entra no reino de Deus. Não brinque com este assunto. Nós não estamos querendo vender aqui crescimento de igreja. Nós estamos anunciando aqui as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós não estamos fazendo aqui negócio com homens. Nosso propósito é, tanto eu, quanto você que ouve, seja aqui ou fora, que vocês levem a sério o que a palavra de Deus está dizendo. Essa semana eu recebi algumas críticas e eu estava meio triste, porque você recebe e você entristece. É burrice, mas é. E nós tivemos um enterro aqui, depois do enterro eu fui para casa e um vizinho resolveu fazer-me uma visita. Ele tocou a campainha e eram dois homens. Eles chegaram, disseram assim: eu queria conversar com você, pastor. Abrimos a casa, ele disse: eu sou um empresário, sou seu vizinho aqui, o senhor não me conhece, mas eu entrei no carro da minha esposa e tinha um CD. Eu digo: vixe, já vem coisa. Eu peguei o CD, enfiei o CD no carro, eu tinha que fazer uma viagenzinha, e disse: pastor, por favor, o que é isto? Era uma mensagem chamada Remendo. Essa mensagem Deus nos deu alguns anos atrás, um ano depois que o Ayrton Senna morreu.
lá em Vila Nova, na Igreja Batista de Vila Nova, com 39 graus e meio de febre, naquele dia. E essa mensagem tem feito sei lá, alguma coisa que Deus tem feito com ela. Remendo foi o que fizeram com Ayrton Senna. Pegaram uma peça, em vez de colocar uma peça nova, fizeram uma emenda. E esses dois homens ficaram até 8 horas da noite lá em casa. Eles são músicos. Eles disseram assim: nós temos um outro músico e queremos vir aqui para tocar com o Senhor alguns hinos, porque a partir daquele momento Deus nos trouxe para o centro do Evangelho. E nós queremos comunicar isso para as outras pessoas. Nós não temos outra coisa para anunciar, senão todos os oráculos de Deus. E Deus está dizendo que existe uma humanidade podre, existe um tribunal que Deus está preparando para vir buscar os seus. E você tem que estar preparado, não porque você pode se preparar, mas porque Jesus já fez tudo. Eu não quero tomar mais o seu tempo. Eu só quero que você seja feliz, e a sua felicidade não será em outro lugar e nem em outra pessoa, senão em Jesus Cristo. Não é porque você faz parte de um sistema religioso, mas porque você foi crucificado e ressuscitado juntamente com Cristo. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone 0 operadora 43 3372 8900 ou pelo e-mail livraria@piblondrina.com.br. Visite-nos pelo site www.livrariapiblondrina.com.br ou acesse www.piblondrina.com.br. Graça e paz.